Geralmente, quando nós vamos falar de um tempo distante do nosso, como historiador, eu tenho a seguinte preocupação: como eu vou falar de um passado distante sem ferir os aspectos culturais daquela época? Porque nós tendemos a olhar as outras culturas baseado nos nossos valores. E geralmente, quando nós fazemos isso, nós cometemos um erro histórico chamado anacronismo. E anacronismo é exatamente isso. É você avaliar os valores culturais de uma civilização com os valores culturais de outra civilização. É como se você fosse julgar a família do outro pelos valores da sua família. Provavelmente, a sua interpretação será equivocada porque você será tentado a usar um conceito de valor. Ou seja, você será capaz de dizer que isso está certo e que isso está errado. E toda interpretação que tem esse conceito de valor, principalmente quando aplicado a culturas ou civilizações diferentes, a situação é drástica. Porque quando nós estamos no presente, se supõe que conhecemos mais do que aqueles que estavam no passado. E se nós formos julgar com esse olhar, não é interessante para um historiador, não é interessante para um estudante da Bíblia, porque vai olhar o texto bíblico simplesmente baseado nos seus costumes, nos seus hábitos. Eu vou falar do Egito, mas o Egito não é um tema distante do Brasil, não. Os nossos primeiros imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles eram fascinados pela cultura do Egito. Eles foram os primeiros, fora do país de origem, a reconhecer os egiptólogos como sendo uma autoridade naquela área. A última viagem de Dom Pedro II ao Egito foi em 1871. E nessa ocasião, ele entregou a Ordem da Cruz Brasileira. E ele foi o primeiro a fazer isso. Ele não, o seu pai. Depois o segundo foi ele. E depois os outros países passaram a dar esse reconhecimento. Então mostra que o Egito não está tão distante de nós quando nós fazemos essa ligação. No entanto, temos que lembrar que as civilizações, elas têm calendários próprios. Quando a gente vai ver uma cultura que está na mídia, que é o islamismo, Mohamed, que alguns chamam de Maomé, em 622, ele saiu de Meca e foi para Yatrib. Ele foi a Meca comunicar a revelação que ele teve, segundo o Alcorão, a revelação que ele teve do anjo Gabriel. E quando ele teve essa revelação, foi contar lá, as pessoas não aceitaram, expulsaram ele da cidade. Ele foi para Yatrib e lá passou a ser a cidade do profeta. Futuramente, as pessoas, quando foram fazer um calendário, aí disseram, olha, essa data é tão importante que Mohamed foi expulso lá de Meca, que nós vamos dizer que o ano 1 vai ser a partir daqui. Então, para a civilização islâmica, o ano 1 corresponde ao ano 622 do nosso calendário. E se nós formos fazer qualquer comparação sem levar em consideração isso, alguma coisa não vai ser muito boa. Se a gente for comparar os indígenas, o calendário deles é aquele calendário da natureza, onde os rios, as árvores têm muita importância. E a linguagem, quando você fala 2 sols, 3 luas, fica uma linguagem mais acessível do que o nosso próprio calendário. Vocês se lembram que por volta de 1500, a história tradicional diz que o Brasil foi descoberto. Sabemos que não foi descoberto, mas vamos considerar a interpretação tradicional. E quando os europeus, por meio dos portugueses, chegaram aqui, eles queriam escravos.
e escravizar os índios, os indígenas. E os indígenas fugiam. E eles chegaram com a forma de trabalho que os indígenas não conheciam muito bem. Porque trabalhar para o indígena era uma extensão da vida. Era como você ter fome, vai comer. Você ter sede, você vai beber água. Então o trabalho para o indígena era fazer uma coisa agradável. Tão agradável que os filhos poderiam caçar com ele. Porque os filhos iriam aprender. E tudo era uma grande festa. Havia um aprendizado. E os portugueses, quando chegam aqui, querem estabelecer horas de trabalho. Eles vão ter que parar de fazer alguma coisa para ir trabalhar. E isso era desconhecido para o indígena. Não tinha que parar para trabalhar. O trabalho era algo natural e agradável. Até hoje nós chamamos os indígenas de preguiçosos. Quando um Legacy bateu num avião que passava sobre o Amazonas, aquele avião caiu, a nossa tecnologia identificou o clarão lá embaixo. Não sei quantos se lembram disso, o Legacy, num avião que ia com 2 americanos e bateu num avião de passageiros. E ele caiu lá no Amazonas. As pessoas sabiam onde estava, mas não sabiam como chegar lá. Sabe o que eles fizeram? Falaram com o cacique. E o cacique reuniu alguns índios, descalços, com flechas, e atrás um batalhão cheio de tecnologia, para chegar até o avião, porque ninguém chegava. Mas eles continuaram sendo preguiçosos. Porque quando nós analisamos a outra cultura com os valores da nossa cultura, nós tendemos a ter interpretação errada. Agora imagine você interpretar o Egito, que foi escrito por um hebreu. Porque o Egito da Bíblia foi escrito por um hebreu. Não foi escrito por um egípcio. Então, as dificuldades são maiores ainda. A necessidade que você tem de analisar esse contexto é muito mais importante para você ter a interpretação correta do texto. E não a gente simplesmente, com base naquilo que conhecemos sobre o Egito, procurar compará-lo com aquilo que o hebreu disse sobre o Egito. Eu não sei se estou sendo compreendido. Geralmente, quando a gente fala para esse público, as pessoas ficam caladinhas, paradas. Mas o silêncio também é uma mensagem de que tudo está sendo compreendido. Então, eu vou ficar com essa interpretação. É de que o ritmo que eu estou levando, todos estão compreendendo. Agora imagine o seguinte. Em 2008, na Unisa, Cíntia Alfieri Gama, egiptóloga, ela foi convidada para fazer uma palestra porque ela estava escavando no Vale dos Reis. E quando ela estava escavando no Vale dos Reis, ela trouxe quentinhas informações. Eu estou falando de 2008. É perto. Entre as novidades que ela trouxe, ela dizia, olha, nós que estamos escavando o Egito, eu quero dizer para você que até hoje nós não sabemos quantos faraós tinha o Egito antigo. Ora, se ela não sabia quantos faraós tinha o Egito antigo, provavelmente é difícil você saber quantos anos tinha o Egito antigo. Mas ela estava falando de 2008. Mas nós, quando olhamos os livros didáticos, nós vemos datas precisas dos períodos. Essas datas e esses períodos é para a gente ter uma compreensão de como o Egito era, mas não a exatidão como eram de fato. É para a gente compreender essa cultura. E ela foi mais além. Ela dizia, era uma palestra para os alunos de pós-graduação, na época de arqueologia, eu era aluno. E então, ela foi mais além. Ela dizia, lá no Egito, quando um faraó tinha a sua dinastia, e por algum motivo ele perdia essa dinastia e entrava outra dinastia, o próximo faraó começava a contar do ano 1. Então, não tem essa de você encontrar um faraó de uma dinastia e dizer, olha, essa dinastia vem depois dessa.
Por quê? Porque todos os registros começam a partir do ano 1. Então fica muito difícil você juntar as partes. São outros elementos que nos ajudam a estabelecer uma cronologia. E existem vários outros elementos, como, por exemplo, quando você erra de 30, 40, 50 anos, é um erro aceitável, porque é um erro concebível em função das dificuldades que você tem de entender a cultura egípcia. Existe um historiador chamado Barnes, História da Civilização. Ele fala sobre o Egito. E ele fala do ano 1750. E ele diz que nesse período invadiram o Egito os Ixos. Os Ixos, eles não eram egípcios. Eles invadiram, dominaram e assumiram a nova dinastia. E eles entraram com um animal que nós conhecemos como o cavalo, que na época era uma tecnologia muito poderosa. E eles venceram, estabeleceram ali o seu reinado. Foi nesse período que José estava no Egito. E José, quando estava no Egito, nós que estudamos a Bíblia, e vocês que estão nos acompanhando pela internet, provavelmente devem conhecer essa história de José do Egito, porque ela se tornou popular, é um domínio público. José passou a ser o segundo no Egito. E ele sendo o segundo no Egito, o que foi que aconteceu lá? Ele era como se fosse o faraó. Mas ele era o quê? Um escravo. Mas ele é quem administrava o Egito. Por causa dos 2 sonhos que ele teve, ele interpretou que iria haver uma grande fome e que o Egito precisava se precaver. E o faraó Ixo deu a ele essa incumbência. Agora, se você visse aquela cena, você iria dizer que José, ele era um escravo? Dificilmente você ia comparar José como um escravo. E outra coisa, as histórias que contaram sobre o Egito quando José estava lá, como era que descreviam José? Então vamos complicar mais as coisas. José casou com quem? José casou com Alzenate. E eu pergunto, quem era Alzenate? Filha de um sacerdote egípcio. Eu pergunto, quem eram os filhos de José? Mestiços. Nós entendemos que os filhos de José eram mestiços. Mas eu pergunto, quando você ler a Bíblia, você leva em consideração isso? Você trata os hebreus como sendo uma raça pura. Não é isso? Porque depois que eles saíram do Egito, eles não deveriam se misturar com os outros povos. Não é isso que a história da Bíblia diz? E que eles tinham que tirar aqueles povos de lá das terras para habitar lá. Mas nos esquecemos que os filhos de José e que a geração de José era uma geração mestiça. Então veja, a nossa interpretação, o que nós conhecemos hoje, nos leva a ter uma interpretação diferente do próprio texto bíblico. Mas existem elementos culturais que podem reverter tudo isso. Hoje, nós chamamos uma interpretação machista por causa da nossa época. Mas naqueles dias, a descendência não era dada pela mulher. A descendência, ela era atribuída pelo homem. Então, para as pessoas, quando viam os filhos de José, eles diziam, são filhos de José. Não são filhos da sacerdotiva. Então perceba que um elemento cultural dá uma reviravolta na interpretação da história dos hebreus e da mistura desses 2 povos.